A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre Lutero e o contato com as Escrituras. Lutero, ele leu a passagem de Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto, como a própria carta de Romanos, trouxe grandes transformações. A partir dessa leitura, algo desencadeou não somente no coração de Lutero, mas como em toda a Alemanha, no contexto em que ele estava inserido. A história de Lutero é interessante, parte dela, porque depois de um período no convento dos eremitas, Lutero, em 1506, foi ordenado a sacerdote e escolhido para ser professor em Erfurt, mas o seu superior o enviou à recém-fundada Universidade de Wittenberg para ministrar aulas de filosofia e teologia. Na mesma universidade, em Wittenberg, Lutero doutorou-se em teologia e, como todos nós sabemos, ele foi profundamente influenciado pelos escritos de Agostinho. Foi nesse período, em Wittenberg, que ele teve a chamada experiência da torre, no qual sentiu-se arrastado por um tenaz impulso a compreender o Paulo da Epístola aos Romanos. Ele diz, no prefácio de sua obra latina, que uma única palavra do primeiro capítulo o inquietava: a justiça. A justiça de Deus manifesta-se no Evangelho. Foi exatamente com a inquietação que essa palavra justiça causava nele, que o levou a compreender de maneira clara o texto de Romanos. Para Lutero, as inúmeras leituras desse trecho geraram inicialmente um pavor e medo. A redescoberta do Evangelho, por ele experimentada, tem forma e jeito de broto novo em tronco antigo. Ou seja, os olhos deles estavam velados a despeito daquilo que o apóstolo Paulo já havia falado há muito tempo, mas viciado pela imposição e interpretação que a igreja fazia do texto sagrado e impedia que os mesmos interpretassem as escrituras, os olhos deles então ficavam escuros a despeito desse texto. Mas foi o contato com as escrituras, que a verdade e a luz raiou. Na verdade, a mensagem sempre esteve lá. E foi a forma viciada de lê-la que impedia as novas visões. Esse acontecimento desencadeou um processo de libertação. Como diz o próprio Lutero, então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Foi em 1506 que iniciou então a construção da Basílica de São Pedro. Como de costume, o dinheiro para as construções das basílicas vinham de indulgências, como eu expliquei no vídeo passado. Mas para a Basílica de São Pedro,
Júlio II e também o atual Papa Leão X promulgaram uma indulgência plenária a toda a cristandade. Em todos os cantos aonde a Igreja Católica estava, era então pregado e, a partir disso, arrecadado dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Foi exatamente em 1517. A pregação das indulgências chegou na Alemanha do Norte. Lutero tomou conhecimento da pregação do dominicano John Tetzel, que pregava as indulgências. Lutero, movido pelo conhecimento do texto de Romanos, de que a salvação é dom de Deus e que não vem do homem para que não se glorie, e ao mesmo tempo ouvindo a mensagem de Tetzel, que dizia: enquanto uma moeda cai no fundo do gasofilácio, uma alma sobe ao céu. Lutero preferiu então ficar com as Escrituras. E na véspera do dia de Todos os Santos, em 1517, ele afixou suas 95 teses sobre as indulgências às portas do castelo e da Universidade de Wittenberg, onde ele dava aula, convidando os acadêmicos para debater sobre o assunto. Aí estava, então, marcado o momento em que haveria uma explosão, por assim dizer, a despeito da verdade. As verdades das Escrituras adentrou todos os portões e portas do coração daqueles homens. Lutero mesmo diz que quando ele estava assentado na mesa do bar, ele apenas percebia o que as Escrituras fazia por si só, a despeito de todas as manipulações e fortificações construídas pelos romanistas. As Escrituras, meus irmãos, é o papel fundamental, o verbo que traz a libertação. Por isso dizemos que as Escrituras, ou que a reforma, foi um retorno às Escrituras. Que Deus abençoe sua vida e fique com Deus.